My message addresses a fundamental question. Minha mensagem aborda uma pergunta fundamental de enormes consequências espirituais. Por que a lei da castidade é tão importante? Oro para que o Espírito Santo confirme a veracidade dos princípios que enfatizo. A importância eterna da castidade só pode ser compreendida dentro do contexto abrangente do plano de felicidade do Pai Celestial para seus filhos. Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e possuem natureza e destinos divinos. Todos os homens e todas as mulheres viveram com Deus como seus filhos e suas filhas espirituais antes de vir para a Terra como seres mortais. O plano do Pai permite que seus filhos e suas filhas espirituais obtenham um corpo físico, adquiram experiência na mortalidade e progridam rumo à exaltação. Nosso corpo físico possibilita uma extensão, profundidade e intensidade de experiências pessoais que simplesmente não poderiam ser vivenciadas na existência pré-mortal. Assim, nosso relacionamento com outras pessoas, nossa capacidade de reconhecer a verdade e de agir de acordo com ela, e nossa capacidade de obedecer aos princípios e às ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo, são ampliados por meio de nosso corpo físico. Na escola da mortalidade, vivenciamos a ternura, o amor, a bondade, a felicidade, a tristeza, a decepção, a dor e até os desafios das limitações físicas, de modo a preparar-nos para a eternidade. Em resumo, há lições que temos de aprender e experiências pessoais que temos de vivenciar segundo a carne, como descrevem as Escrituras. Depois que a Terra foi criada, Adão foi colocado no Jardim do Éden. É importante salientar, porém, que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. E Eva se tornou a esposa e adjutora de Adão. Uma combinação especial de capacidades espirituais, físicas, mentais e emocionais, tanto de homens quanto de mulheres, era necessária para se colocar em prática o plano de felicidade. Nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Espera-se que o homem e a mulher aprendam um com o outro e que fortaleçam, abençoem e completem um ao outro. Os meios pelos quais a vida mortal é criada foi determinada por Deus. O primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornarem-se pais na condição de marido e mulher. O mandamento de multiplicar-nos e encher a terra continua em vigor hoje em dia. Assim, o casamento entre o homem e uma mulher é o meio autorizado pelo qual os espíritos pré-mortais entram na mortalidade. A completa abstinência sexual antes do casamento e a total fidelidade dentro do matrimônio protegem a santidade desse sagrado processo. O poder de criação é espiritualmente significativo. O uso indevido desse poder subverte os propósitos do plano do Pai e de nossa existência mortal. Nosso Pai Celestial e seu Filho amado nos criaram e confiaram a cada um de nós uma parte de seu poder de criação. Diretrizes específicas para o devido uso da capacidade de criar a vida são elementos vitais do plano do Pai. O modo pelo qual encaramos e usamos esse sublime poder vai determinar, em grande medida, a nossa felicidade na mortalidade e o nosso destino na eternidade. O Elder Dallin H. Oaks explica: o poder de criar a vida mortal é o mais elevado poder que Deus concedeu a seus filhos. Seu uso foi ordenado no primeiro mandamento, mas outro importante mandamento nos proíbe de utilizá-lo indevidamente. A ênfase dada à lei da castidade explica-se por nossa compreensão dos propósitos dos poderes de criação no cumprimento do plano de Deus. Fora dos laços do matrimônio, todo o uso do poder de criação é, em maior ou menor grau, uma degradação pecaminosa e uma perversão do mais divino atributo dos homens e das mulheres. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem um padrão único e inalterável de moralidade sexual. As relações íntimas somente são lícitas entre um homem e uma mulher dentro do relacionamento matrimonial determinado pelo plano de Deus.
Essas relações não são meramente uma curiosidade a ser explorada, um apetite a ser saciado, ou um tipo de recreação ou entretenimento a ser buscado de modo egoísta. Não são uma conquista a ser realizada ou um simples ato a ser executado. Em vez disso, elas são, na mortalidade, uma das mais elevadas expressões de nossa natureza e de nosso potencial divinos e um modo de fortalecer os laços emocionais e espirituais que unem marido e mulher. Somos agentes abençoados com o arbítrio moral e definidos por nossa herança divina como filhos de Deus, e não pela conduta sexual, por atitudes contemporâneas ou filosofias seculares. Até certo ponto, o homem natural, descrito pelo rei Benjamim, está vivo e forte dentro de cada um de nós. O homem ou a mulher natural não se arrepende, é carnal e sensual, é indulgente e extremista, e é orgulhoso e egoísta. Como o presidente Spencer W. Kimball ensinou, o homem natural é o homem terreno, que permitiu que as rudes paixões animais sobrepujassem suas inclinações espirituais. Em contraste, o homem ou mulher de Cristo é espiritual e domina todas as paixões, é moderado e controlado, e é benevolente e altruísta. Os homens e as mulheres de Cristo se apegam à palavra de Deus, negam-se a si mesmos e tomam sua cruz, e prosseguem com firmeza pelo caminho estreito e apertado da fidelidade, da obediência e da devoção ao Salvador e a seu Evangelho. Como filhos e filhas de Deus, herdamos dele capacidades divinas. Mas, neste momento, vivemos num mundo decaído. Os próprios elementos dos quais nosso corpo foi criado são, por natureza, decaídos e estão sempre sujeitos à atração do pecado, da corrupção e da morte. Consequentemente, a queda de Adão e suas consequências espirituais e temporais nos afetam mais diretamente por intermédio de nosso corpo físico. No entanto, somos seres duais, porque nosso espírito é a nossa parte eterna contida no tabernáculo de um corpo físico que está sujeito à queda. Como Jesus salientou para o apóstolo Pedro, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A exata natureza do teste da mortalidade, portanto, pode ser resumida na seguinte pergunta: vou seguir as inclinações do homem natural e vou ceder aos sussurros do Santo Espírito e me despojar do homem natural, tornando-me santo por meio da expiação de Cristo, o Senhor? Esse é o teste. Todo apetite, desejo, propensão e impulso do homem natural pode ser sobrepujado por meio da expiação de Jesus Cristo. Estamos aqui na Terra para desenvolver qualidades semelhantes às de Deus e para dominar todas as paixões da carne. O plano do Pai visa prover orientação para seus filhos, a fim de ajudá-los a ser felizes e levá-los em segurança de volta à presença dele, com um corpo ressuscitado e exaltado. O Pai Celestial deseja que estejamos juntos na luz e tenhamos plena esperança. Em contraste, Lúcifer se empenha em fazer com que os filhos e as filhas de Deus fiquem confusos e infelizes, prejudicando o progresso eterno deles. O abrangente intento do pai das mentiras é de que todos nos tornemos tão miseráveis como ele próprio. Lúcifer deseja que, no final, fiquemos sozinhos, nas trevas e desprovidos de esperança. Satanás trabalha incansavelmente para distorcer os elementos mais importantes do plano do Pai. Ele não tem um corpo e seu progresso eterno foi interrompido. Assim como a água que flui pelo leito de um rio é barrada por uma represa, da mesma forma, o progresso eterno do adversário foi estancado por ele não ter um corpo físico. Devido à sua rebelião, Lúcifer negou-se a si mesmo todas as bênçãos e vivências da mortalidade que são possíveis por meio de um corpo de carne e ossos. Ele não pode aprender as lições que somente um espírito com corpo pode aprender. Ele fica incomodado com a realidade de uma ressurreição universal e literal de toda a humanidade.
Um dos fortes significados da palavra condenado no contexto das Escrituras é ilustrado por sua incapacidade de continuar a se desenvolver para tornar-se semelhante ao Pai Celestial. Como o corpo físico é uma parte essencial do plano da felicidade do Pai e de nosso desenvolvimento espiritual, Lúcifer procura frustrar nosso progresso tentando-nos a usar nosso corpo indevidamente. Uma das maiores ironias da eternidade é a de que o adversário, que é miserável justamente por não ter um corpo físico, incite-nos a compartilhar sua miséria pelo uso indevido de nosso próprio corpo. Justamente a ferramenta que ele não possui é o alvo principal de seu empenho para atrair-nos para a destruição espiritual. A violação da lei da castidade é um pecado grave e um uso indevido do nosso tabernáculo físico. Para aqueles que conhecem e compreendem o plano de salvação, a profanação do corpo é um ato de rebelião e uma negação de nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus. Ao olharmos para além da mortalidade e para a eternidade, é fácil discernir que os relacionamentos ilícitos defendidos pelo adversário são temporários e vazios. Alma aconselhou seu filho Shiblon a fazer com que todas as suas paixões fossem dominadas para que ele se enchesse de amor. De modo significativo, o disciplinamento do homem natural que há em cada um de nós possibilita-nos ter um amor mais rico, profundo e duradouro por Deus e por seus filhos. O amor aumenta ao ser restringido em retidão e diminui com a indulgência impulsiva. O presidente Marion G. Romney declarou: "Não consigo imaginar bênçãos a ser mais fervorosamente desejadas do que as que foram prometidas aos puros e virtuosos. Jesus falou de recompensas específicas para as diversas virtudes, porém, a meu ver, reservou a maior delas para os puros de coração, porque, disse ele, eles verão a Deus. E não verão o Senhor, e não apenas verão o Senhor, mas se sentirão em casa em sua presença." Aqui está a promessa do Salvador, que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente, então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. Também nos foi prometido que, se buscarmos o caminho da virtude, o Espírito Santo será nosso companheiro constante. Assim, o cumprimento da lei da castidade proporciona as maiores bênçãos que os homens e as mulheres podem receber na mortalidade. A devida confiança espiritual na presença de familiares, de amigos, de membros da igreja com quem convivemos e, por fim, do Salvador. Nosso anseio inato de inclusão é satisfeito em retidão ao andarmos na luz com esperança. Alguns de vocês que recebem esta mensagem precisam se arrepender de pecados sexuais e de outros pecados. O Salvador é muitas vezes chamado de o Grande Médico, e esse título tem significado tanto simbólico quanto literal. Todos já vivenciamos a dor associada a uma ferida ou lesão física. Quando sentimos dor, geralmente buscamos alívio e nos sentimos gratos pelo medicamento e pelos tratamentos que ajudam a aliviar nosso sofrimento. Considerem o pecado como uma ferida espiritual que provoca culpa, ou como Alma descreveu, um remorso de consciência. A culpa é para o nosso espírito, o que a dor é para nosso corpo. Um aviso de perigo e uma proteção contra lesões adicionais. Da expiação do Salvador flui o bálsamo consolador que pode curar nossas feridas espirituais e remover a culpa. Contudo, esse bálsamo somente pode ser aplicado por meio dos princípios da fé no Senhor Jesus Cristo, do arrependimento e da obediência constante. Os frutos do arrependimento sincero são paz de consciência, consolo e cura e renovação espirituais. Seu bispo ou presidente do ramo é o médico espiritual assistente que está autorizado a ajudá-los a arrepender-se e a ser curados. Lembre-se, porém, de que a extensão e a intensidade do seu arrependimento deve corresponder à natureza e à gravidade de seus pecados, especialmente para os santos dos últimos dias que estão sob um convênio sagrado. As graves feridas espirituais exigem tratamento prolongado e um período de tempo para que a cura seja completa e plena.
A doutrina que descrevi pode parecer antiquada e fora de moda para muitas pessoas deste mundo que cada vez mais zomba da santidade da procriação e minimiza o valor da vida humana. Mas a verdade do Senhor não é alterada pela moda, pela popularidade ou pelas pesquisas de opinião pública. Prometo que essa obediência à lei da castidade aumentará nossa felicidade na mortalidade e possibilitará nosso progresso na eternidade. A castidade e a virtude são hoje, como sempre foram e como sempre serão, algo mais caro e precioso do que tudo. Presto testemunho disso, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.